Quem são os culpados pela morte do Clériston? Esta é uma pergunta que está no ar e que muitos fazem, muitos já têm a certeza de quem é o culpado. Mas não existe um único culpado. Existem vários culpados. Poderia ser aquele coronel, sei lá, general, né, que permitiu que as pessoas forem presas, dando uma ordem a um subordinado seu, dizendo que eles iam ser removidos para um outro lugar, e levaram milhares de pessoas para dentro do presídio. Aquele general, sim, ele pode ser responsabilizado por isso. STF, né, na figura de seu Alexandre de Moraes, que com aquele seu olhar, com aquele seu semblante vingativo, com ódio no coração, uma pessoa que não respeita a Constituição, que também impediu, né, nem sequer leu, porque uma pessoa que lê aquilo e faz o que ele fez é uma prova cabal da irresponsabilidade do cargo civil e humana, né, deste homem que hoje é um ser mais odiado da história do Brasil. O Alexandre de Moraes hoje, ele talvez ele tenha que sair do planeta Terra, porque tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, e ele é o ser mais odiado do Brasil e diretamente, talvez, o maior responsável, né, pela morte dele. Mas existem outras pessoas. Existem outras pessoas, como todos aqueles que estão lá no STF, todos os outros 10, e não é só 5 ou 6, todos os outros 10, porque até antes de ontem eles poderiam decidir monocraticamente, até pela liberdade do Clériston, pela omissão de um presidente de um STF que se diz um democrata, que nunca teve um voto, nunca participou de eleição, e no cargo de ministro do STF diz que venceu o bolsonarismo. Outro ser vingativo, um ser que no seu coração só existe ódio, raiva, vingança, um ser nocivo à sociedade, como o presidente do STF. E seus outros, que eu não posso chamar de companheiros, mas sim de comparsas, porque pessoas que apoiam esse tipo de decisão inconstitucional, ilegal, imoral e desumana, não podem ser chamados, né, de companheiros ou colegas. São comparsas, porque é um outro nível de comportamento. Mas eu quero dizer uma coisa a você aqui nesse vídeo. Existe um homem no Brasil que está dando uma aula do que é ser cidadão, uma aula do que é ser político, que ele não é, uma aula do que é ser um homem da justiça, do qual ele é um ex-desembargador, um desembargador aposentado, e uma aula de civilidade e de um ser humano, que é o ex-desembargador Sebastião Coelho. Eu parei a minha lista dos responsáveis pela morte do Clériston, porque ainda tem 81 senadores lá dentro. Porque esses senadores que ontem foram lá votar a favor da proibição da decisão monocrática, que é um absurdo isso, mas tiveram que fazer uma lei para impedir o abuso da lei. São responsáveis. Seu Rodrigo Pacheco é responsável direto, e tem outros responsáveis diretos também, porque as pessoas que estavam lá estavam porque foram alinhadas por uma solicitação de ir às ruas. E ontem o Sebastião Coelho foi para frente do STF dizer a Alexandre de Moraes que ele tem que ser preso, pedir a prisão dele. E outros deputados e senadores foram com ele. Finalmente saíram de dentro daquele aquário que é o Congresso Nacional. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos que estavam envolvidos no processo eleitoral de 2022 são responsáveis pela morte do Clériston. Todos. Inclusive o povo brasileiro, que com medo ficou em casa. E outros que até agora não deram sua cara a tapa. Este sangue
será cobrado da mão de Alexandre de Moraes, será cobrado da mão do STF e será cobrado da mão dos políticos, todos eles. E aí não isento esquerda não, viu? Narco, comuno, terroristas, petistas e pessoalistas. Todos vocês são responsáveis e vocês vão responder pela morte desse cara. Se não aqui, na injusta justiça dos homens, mas na justiça de Deus. E vou dizer uma coisa a você. Na justiça de Deus, não tem STF, nem advogados linkados a ministros e desembargadores, não. A justiça de Deus é a justiça de Deus. E dela, todos vão prestar conta.